Sou mãe de 2 lindos garotos, um de 16 anos e um de 23. E é com imensa gratidão e alegria que damos boas-vindas a cada um de vocês que está aqui e quem está online também. A frase "Ser mãe é padecer no paraíso" é um verso do poema Ser Mãe, do poeta brasileiro Coelho Neto, e carrega um profundo simbolismo sobre maternidade. Ela traduz de forma poética e intensa a dualidade da experiência materna, ao mesmo tempo em que a maternidade é vista como um dom divino, um lugar de amor incondicional, realização e alegria, o paraíso. Ela também traz consigo sacrifícios, renúncias, preocupações e dores, o padecimento. Esse padecer não se refere apenas à dor física do parto, mas também aos desafios emocionais, às noites mal dormidas, ao medo constante, ao esforço de educar, cuidar e proteger. Já o paraíso é o amor inigualável que uma mãe sente, a conexão profunda com seu filho, os momentos de carinho, orgulho e felicidade. Mas será que ser mãe é sempre esse paraíso que romantizamos, que as redes sociais tanto nos mostram todos os dias? Será que todas as mulheres que são mães se sentem completas, plenas, felizes o tempo todo? A verdade é que a maternidade, por mais bonita que seja, não é uma experiência mágica para todas. E tudo bem. Ela pode ser solitária, cansativa, confusa. Há mães que se cobram demais, que sentem culpa, medo, exaustão. Há mães que não se reconhecem mais diante de tantas renúncias. E tudo isso também é ser mãe. Por isso precisamos falar também sobre as mães reais, que nem sempre têm respostas, que choram no banho, que sentem saudade de si mesmas, que têm medo de errar, mas mesmo assim continuam, que seguem firmes, mesmo quando ninguém vê o quanto estão cansadas. Celebrar o Dia das Mães é, mais do que tudo, acolher a maternidade em sua plenitude e em sua imperfeição. É tirar o peso da perfeição e abraçar a verdade. Ser mãe é humano. E para dialogarmos sobre essas questões, teremos a honra de ouvir 2 mulheres que sabem do que estão falando. A nossa chefe de assessoria de planejamento, estratégia e modernização da DPU, Ana Carolina Costa, apresentará o tema Materna Líder, conciliando maternidade e liderança. Ana Carolina é gestora estratégica e promotora da diversidade, equidade e inclusão. Ela criou o projeto Materna Líder, líder e mãe, em busca de perceber, compreender e compartilhar seu aprendizado em relação aos desafios da liderança para mulheres e mães. E temos a honra de receber a professora pós-doutora Carla Antiloga, minha amiga, que abordará o tema Em qual paraíso padecemos? Ser mãe e trabalhadora em tempos atuais. Carla Antiloga é psicóloga com atuação nas áreas de psicodinâmica do trabalho, saúde mental e qualidade de vida no serviço público. É pós-doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade de São Paulo, com estágio técnico no Conservatório de Artes e Ofícios de Paris. Possui doutorado em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, com ênfase em qualidade de vida no trabalho. É professora associada do Departamento de Psicologia Clínica da UNB e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Coordena o Núcleo de Estudos em Engajamento, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e atua há mais de 15 anos em projetos voltados à saúde e engajamento no serviço público. É também fundadora do Psitrafem, tá? Se quiserem seguir no Instagram, depois ela vai passar o endereço, que é bem bacana, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre psicodinâmica do trabalho feminino. E organizadora de publicações que discutem as interseções entre trabalho, gênero e saúde. Entre elas, temos 3 livros publicados: Trabalho Feminino, Desafios e Perspectivas no Brasil, Empreendedorismo Feminino no Brasil, Um Olhar para o Real, e Psicanálise e Trabalho, Ser e Sofrer no Trabalho Contemporâneo. Então, de antemão, eu agradeço a presença da professora Carla, da qual eu sou imensa fã, além de amiga, e é uma honra tê-la aqui conosco hoje.
Então, para começar nosso bate-papo, vamos ouvir Ana Carolina Costa. Fala ali, já. Pode ser. Pode ser? Tem microfone? Não tem. Obrigada. Podia apagar só as duas coisas. Oi, gente, bom dia. Obrigada. Tá ligado? Acho que não. Não. Tá dizendo que tá, né? Tá verdinho? Tá verdinho. Bom dia, gente. Obrigada, Joelma, pela apresentação. É uma honra estar... Não tá ligado? Alô? Agora sim. Então, novamente, agradecer a Joelma pela apresentação, pelo convite, né? Agradecer a plateia que está aqui, agradecer... É uma honra que eu estar participando de um evento com a professora Carla, né? Que eu admiro bastante. E o que eu vim falar aqui hoje é um pouco do meu processo, porque é um pouco da minha história e do que eu tenho aprendido, né, e continuo aprendendo, né, nesse processo de conciliar maternidade com liderança, né? Então, e aí eu chamo esse projeto de Materna Líder. Eu escrevo algumas vezes, faço esse tipo de evento de falar um pouco, dando meu depoimento da minha experiência, compartilhando, e também uma prática, né, que eu tento fazer na minha vida pessoal e profissional. Eu sou, ao lado materna, né, eu sou mãe da Marisol, que é uma adolescente de 15 anos, que hoje ela fez questão de vir participar aqui hoje, né, tá aqui presente, a minha filha está aqui na frente. Ela quis, que eu falei que ia fazer um evento, ela queria prestigiar, ela é minha parceira da vida inteira, né? E eu sou mãe do Valentim, de 5 anos, né? Então, a minha experiência como maternidade são dessas duas maternidades únicas, né? Que eu tive a Marisol, depois, 10 anos depois, eu tive o Valentim. São quase dois filhos únicos que eu estou criando cada uma fase. E a parte de líder, né? Eu sou analista técnica de políticas sociais, estou como assessora-chefe da Assessoria de Planejamento, Estratégia e Modernização da Defensoria Pública da União, mas já fiz, eu comecei minha carreira como analista técnica no MEC, lá eu assumi alguns cargos de coordenação geral, tive algumas experiências ao longo da minha trajetória de liderança. Na minha história como mãe e líder, eu sempre enfrentei desafios de conciliar a maternidade e a vida profissional, né? Eu vou dar um exemplo logo do começo. Quando a Marisol nasceu, ela nasceu em 2010. Um mês depois, eu fui nomeada num concurso público e eu estava amamentando. E aí, como é que é? Vou assumir? Não vou assumir? O que eu faço com a minha filha e tal? Então, eu passei por um dilema de ter que assumir o cargo, né, do concurso público na época no Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo, e aquele momento tão importante da minha filha, que estava com mês de vida, né? E aí eu consegui tirar a licença para... Tomei posse, entrei em exercício e imediatamente entrei em exercício para tratar de pessoa na família. Porque não era prevista essa situação. Apesar de ser óbvio, gente, as mulheres parem, amamentam, né? E não tinha uma previsão dessa situação, né? Atualmente as coisas não mudaram tanto. Eu não sei se vocês acompanham o concurso do CNU, né? Tem um curso de formação e eu participo do grupo que está entrando na minha carreira, né? E muitas mulheres estão passando por algumas dificuldades, porque as mulheres vão parir no meio do curso de formação e aí se perder a aula, perde o concurso, tem que amamentar. Então são situações assim que, gente, faz parte da natureza humana, mas o mundo não está pensado para as mulheres ainda, né? É um mundo muito pensado nas características masculinas. E aí, assim, esses dilemas de, por exemplo, horários de trabalho. Então, para você, às vezes, assumir um cargo de chefia, um cargo de gestão, você tem que estar com aquele horário totalmente disponível. E você tem as questões do cuidado da sua família para conciliar. Então, isso é dilema, a reunião acaba, eu tenho que buscar filho na escola. Né? Então, tudo isso eu fui passando, que com certeza todo mundo passa por isso, né? Todas nós mulheres passamos por isso, só que a gente passa por isso, eu passei por isso, achando que o problema era comigo. Que era eu que tinha um problema, né? Mas o problema não é só meu. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele faz um relatório anualmente, acho que desde 2014,
sobre a desigualdade entre homens e mulheres no mundo, né? Relatório sobre equidade, né? E, segundo esse relatório do Fórum Econômico Mundial, para a gente alcançar a equidade entre homens e mulheres, são necessários 134 anos, 5 gerações. É muito tempo. A gente está muito distante dessa realidade, né? E o Brasil, nesse ranking de 188 países, ele está na posição 70, né? Com esse índice, ele era 57 em 2023, ele desceu, né? Foi para a posição 70. Então, houve pelos aspectos que eles avaliam, né? De participação e liderança é um aspecto que é avaliado, né? Como é que as mulheres ocupam papéis de liderança, né? E papéis na política nesses países é avaliado. E a gente teve essa... estamos assim, não estamos bem, né? Nós no Brasil. E a gente tem uma população que é feita pela maioria de mulheres, né? Nós somos a maioria de mulheres. Mas, quando a gente vai olhar para a participação na questão da sobrecarga de trabalho, né? No trabalho do cuidado, somos nós que gastamos mais horas com o trabalho do cuidado. Mais do que os homens, muito mais do que os homens. Se a gente estiver ocupado, se a gente estiver em atividade, né, trabalhando, a gente tem uma grande carga de trabalho do cuidado. E quando a gente também, quando as mulheres também não estão ocupadas, também a carga de trabalho é muito grande em relação aos homens. Eu acho que, eu não sei se está na sequência, mas a participação também no mercado de trabalho. As mulheres, a taxa de ocupação, de participação das mulheres no mercado de trabalho é menor do que a dos homens, né, na idade de trabalho. E tem a ver com isso, né, com essas... A gente tem a dificuldade de conciliar esses dois universos, um que era só dito, né, das mulheres, e o mundo do trabalho a gente ocupar, então a gente tem dificuldades, as mulheres, apesar de às vezes, muitas vezes, ter uma escolaridade maior do que a dos homens. Aí esse gráfico aí tá, da ocupação, 52% apenas das mulheres estão ocupadas, a taxa de participação no mercado de trabalho, enquanto os homens são 72%. Então, a gente precisa olhar para isso. O problema não é só meu, seu, de todas nós, é um problema social. Então, a gente precisa resolver ele socialmente, né? E aqui também um dado sobre a ocupação de cargos de liderança no setor público, com pessoas que têm filhos de menores de idade, né? Entre homens e mulheres. Então, assim, sem filhos, menores de idade, tem muito mais, as mulheres têm muito mais dificuldade de ocupar cargos de liderança, né? Se tiverem filhos pequenos. Esse mesmo impacto não é para os homens. Então, a gente é impactado com isso, essa tem dificuldade. Então, como eu dei o exemplo, né, da minha filha quando nasceu, né, e eu tive várias situações de assumir cargo e ter que conciliar com o cuidado dela, e também com meu filho, de 5 anos hoje, e quando ele estava perto de fazer 2 aninhos, ele foi diagnosticado no espectro autista, e eu tinha um cargo de liderança no Ministério da Educação, depois eu vim aqui para a DPU, e depois, na época, me chamaram para convidar para ser coordenadora aqui na DPU, na área de gestão estratégica. E eu ficava pensando, como é que eu vou conciliar, né? Porque quando teve o diagnóstico, eu sofri muito de vários aspectos, né? Hoje em dia eu compreendo a situação com muito mais, está tudo naturalizado, não tem nenhum tipo de sofrimento em relação a isso. Meu filho é do jeito que é e é maravilhoso do jeito que ele é. Mas na época eu não tinha conhecimento, passei por esse sofrimento e é um sofrimento que eu tinha. Como é que eu vou conciliar a minha vontade de assumir, de assumir cargos de confiança, de liderar, com um cuidado que é muito mais, né, necessário em relação a isso. Inclusive, uma vez numa clínica, eu saí chorando, porque as mulheres que estavam lá junto comigo, elas tinham mudado totalmente sua vida profissional para trabalho de artesanais, ou essas vendas de revista, que é um trabalho super digno, mas não era o meu trabalho, e assim, eu não queria mudar a minha vida por causa disso, né? Então, eu entrei muito em choque com isso, e o processo que eu fiz um curso chamado Lideragov, que é um curso do MGI com a ENAP,
em que eu fiz eu vejo esse curso como um processo de cura da minha liderança, porque eu fui, inclusive, a partir daí entender que essas questões de liderança, né, não são só minhas, né, conciliar a maternidade com a liderança. Eu fui estudar, ler um pouco mais sobre isso, e isso me ajudou. E também eu tive uma conversa muito grande dentro de casa, com o homem dentro da minha casa, né, que é o meu marido e pai dos meus filhos, para que a gente equilibrasse um pouco mais essa divisão do trabalho e do cuidado. Né? E hoje a gente funciona, né? A gente tem uma rede de apoio paga também, né? Tem um provérbio, acho que africano, que fala que é preciso uma vila para educar uma criança, e eu falo que a minha vila é muito cara, porque eu não tenho parede aqui próximo, mas é importante a gente criar estruturas. E o parceiro, né, que é o pai, eu não sou só eu, na criação talvez da Marisol, eu tenho assumido muito mais o cuidado dela do que o pai. E o Valentim, que tem 5 anos, a gente divide muito mais. Então eu mudei nesse processo e o meu marido mudou, e o mundo tem que mudar. Então a gente enfrenta um verdadeiro labirinto, né, para conciliar maternidade e liderança. Fala muito do teto de vidro, que as mulheres chegam só até um determinado cargo e tem um teto de vidro, mas não é só um teto de vidro, é parede de vidro para tudo quanto é lado. A gente vai se esbarrando, são espessas, são transparentes, a gente acha que ela não está lá, mas elas existem, né? E eu vou falar de algumas delas baseado nesse livro de Mulheres de Liderança do Harvard, que fala sobre esse labirinto. Então, algumas que eu destaquei dessas paredes desse labirinto é o preconceito, né? É o preconceito primeiro com as mulheres, que acham que as mulheres não são capazes de serem líderes. As mulheres não foram formadas para serem líderes. Assumir cargos é coisa masculina. Uma velha liderança, uma liderança mais autoritária, né, hierárquica, o preconceito de que as mulheres, isso é real, de que elas possam assumir os cargos de liderança. Até há preconceito, inclusive, diz assim, se tiver filho, não vou convidar, não vou chamar, né, filho pequeno, porque vai ter dificuldade. Se a gente não consegue, às vezes, trabalho, talvez a professora Carla fale sobre isso, as mulheres, às vezes, para conseguir trabalho, tem dificuldade, imagina para cargos de liderança. Então tem um preconceito, né, real. A gente tem que esse livro fala dupla restrição, que as mulheres, elas são criadas para serem conciliadoras, afetivas, compreensivas, e aí dizem que essas características não servem para um líder. E aí, quando a mulher ela é assertiva, ela é bruta, ela é grossa. Então a gente nunca tá bom. Ou a gente é fraca demais, assim, no sentido vulnerável demais para ser líder, ou a gente é bruta demais para ser líder. Assim, os homens não passam por essa dupla restrição. Eles são pessoas e pronto, sua personalidade, etc. A gente não, a gente é rotulado e taxado e excluída, né? E as exigências da vida familiar, como eu tenho falado, né, de conciliar as exigências da vida familiar, por mais que eu conversei com meu marido e divido com ele, eu ainda assumo muito mais, e as mulheres assumem muito mais do que os homens nesse trabalho do cuidado, e conciliar com a liderança ainda é uma dificuldade. Então, se é uma dificuldade e passamos todas, não é só eu que tenho que resolver um problema em casa. As organizações precisam mudar, precisam evitar. Por exemplo, eu faço uma prática com a equipe. A gente evita marcar reuniões naqueles horários em que tem alguém levando para a escola, buscando na escola, né? Não ultrapassar o horário do trabalho, não ligar fora do horário do trabalho, para que os espaços sejam cuidados. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, mas isso deveria ser regra nas organizações, né? E aí, um pouco também dessa experiência sobre conciliar maternidade e liderança. A primeira coisa é autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento é importante. No curso de liderança, a primeira etapa é liderando a si mesmo. Então, você se conhecer, saber seus limites, saber suas capacidades, saber que você pode, né? Isso é importante no processo de autoconhecimento. Aprender a delegar, né? Então, tanto no trabalho, que às vezes a gente tem tendência de querer fazer tudo. Só que a gente não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo no trabalho e não dá conta de tudo no trabalho do cuidado. A gente tem que delegar. Opa, peraí, aqui agora é o pai que vai fazer, a tia, a mãe, a babá, tem que delegar, porque você não pode fazer tudo. Você vai ter que dar conta de tudo no seu trabalho e tudo na vida do cuidado. Perceber esse contexto, então, é importante também entender que nesse processo que não é só com você, que esse é um contexto social, que existe essa diferença, existem esses problemas, e aí você tomar consciência deles,
é mais fácil de enfrentá-los e reconhecer isso como um problema social e não seu problema, né? Isso ajuda no processo. Estar presente, ou seja, tentar, né? Isso tudo eu estou falando para vocês, mas falo para mim também. Estar presente estou aqui, estou fazendo uma palestra, estou aqui vivenciando isso. Está com a família, está com a família. Está no trabalho, está no trabalho. Né? Tentar estar presente, porque isso vai diminuir, talvez, as angústias e as ansiedades. E eu acho que isso é fundamental. Aceitar a imperfeição. As mulheres tendem a querer ser perfeitas, porque nós somos criadas para sermos perfeitos, né? Ser perfeita em tudo. E você não vai ser a líder perfeita, e você não vai ser a mãe perfeita. E aceitar que você vai errar, que você comete erros, né? E reconhecer que você está em processo sempre de aprendizagem. A gente não nasce pronta para nada, nem para ser mãe, nem para ser líder. E aceitar essa imperfeição. E outra coisa super importante é criar redes de apoio, tanto para a parte da maternidade, o cuidado familiar, você ter essa rede de apoio, quanto no seu trabalho também, com a sua equipe, com seus colegas, com o seu chefe. Ser uma rede de apoio, seja uma rede de apoio. Né? Eu tento ser uma rede de apoio da equipe que trabalha nas PLAN. Eu tenho mães, eu tenho pais, né, que participam da equipe, então tem uma necessidade, você entender, você ser flexível para essas situações, seja rede de apoio do outro também, né, dos seus colegas. E busque também rede de apoio para a sua família. E aí eu acredito que nesse labirinto, na história do Minotauro, o fio de Ariadne é o que salva, acho que é Teseu, né, ele entra no labirinto para matar o Minotauro, mas ele tinha também que sair, né? E aí a Ariadne deu um fio de ouro para ele poder seguir o caminho de volta. Nesse labirinto da maternidade e da liderança, o fio que vai nos ajudar a tatear esse labirinto, sair dele, é consciência, né? Tomada de consciência e colaboração. Sermos aliadas uma das outras. Isso é importante, porque se você reconhecer que o problema não é seu, que é um problema social, e aí você tem uma colega, você ajudar. As mulheres não precisam ser amigas, elas precisam ser aliadas, né? Uma ajudar a outra nessa situação em que as mulheres ficam numa situação de preconceito, de vulnerabilidade. Então, seja o ponto de apoio de uma outra mulher, né? E aí eu queria agradecer, trouxe e deixei isso nesse QR Code, vai para uma playlist no Spotify que eu chamei de Maternality. São mulheres, vozes femininas, coloco músicas daquelas que te colocam para cima, que valorizam o seu feminino. É uma playlist maravilhosa para vir trabalhar. Para aquele momento que você está tipo, arrasada, você ouvir, e aí você se fortalece. Você tem muita música, vocês vão ver, tem muita música que é só dizendo assim, você é massa, você pode, você consegue. Eu vou voltar para o QR Code e vou deixar aqui também meus contatos. Tem no Instagram é @maternalide e no LinkedIn é Ana Carolina Bezerra, mas também tem Maternalide. Volta aqui para o QR Code. Ah, não, voltei. Não consigo voltar. O colega ali vai abrir. Obrigada, gente. Então é isso. Essa é meu depoimento aqui para vocês. Obrigada, Ana. Pronto. Tem que ficar mais pra cá. Bom dia para todas, todos que estão aqui e que estão lá do outro lado no YouTube. Eu quero agradecer imensamente o convite da Joelma e da DPO para poder estar aqui com vocês hoje, para falar um pouco do que a Joelma começou a falar, que é de em qual paraíso nós padecemos quando nós somos mães, e para falar de ser mãe trabalhadora em tempos atuais. Eu sou a Carla Antloga, sou líder de um grupo de pesquisa chamado Psitrafem, sou professora e pesquisadora na Universidade de Brasília, onde eu pesquiso majoritariamente hoje a temática de mulheres e trabalho, também no serviço público, mas em outras esferas. Tenho pesquisas realizadas em conjunto com as alunas, hoje são só alunas, de mestrado e doutorado, e vou falar um pouco disso aqui para vocês. Então, eu tentei não me ater muito aos dados, embora vá trazê-los aqui, mas em falar um pouco quais conclusões que a gente traz desses dados que estão sendo apresentados. A Ana apresentou um pouco deles, que são do IBGE,
Mas tem coisas que quando a gente olha com uma lupa, né, um pouco mais de perto, a gente consegue tirar algumas conclusões e identificar que temos problemas que vão além da quantidade de homens e mulheres ou da quantidade de carga de trabalho materna que estão por ali. Bom, para a gente falar de maternidade, eu achei importante falar de onde eu venho. E essa sou eu, já fazendo graça desde muito cedo. Essa é a minha mãe, como vocês podem ver, a gente parece bastante. E a minha mãe talvez seja a razão pela qual eu resolvi estudar trabalho em mulheres. Eu devia ter ali uns 10 anos de idade. Eu conto essa história na introdução do meu livro, do livro que a gente organizou, Trabalho Feminino, Desafios e Perspectivas no Brasil. Eu devia ter uns 10 anos de idade e um dia minha mãe chegou em casa com um daqueles remédios manipulados, né, que fazia lá na década de 80, né? E aí no rótulo do remédio estava escrito neurastenia. Ai, meu Deus do céu, o que será isso, né? E era muito cientista desde criança, fui no dicionário procurar o que era neurastenia. Neurastenia seria o nosso popular burnout. Hoje, o que lá naquela época a gente chamava de neurastenia, é mais ou menos o que a gente chama de burnout hoje. E aquele negócio ficou na minha cabeça para sempre, até hoje, na verdade. Eu me tornei pesquisadora nessa área, porque eu ficava pensando, ela parecia tão feliz. Ela gostava tanto da gente, estava lá, exaustão de todas as faculdades físicas, mentais, afetivas, era o que estava mais ou menos isso no dicionário. Eu falava, mas como é que pode? E aquilo alugou um triplex na minha cabeça aos 10 anos de idade, e eu comecei a olhar para aquele trabalho da minha mãe de uma outra forma. Eu comecei a perceber que, na verdade, ela não estava exatamente muito feliz. Né? Ela fingia costume, muitas vezes, assim, com um sorriso, tentando ser agradável o tempo inteiro, tentando ser amorosa o tempo inteiro, mas o fato é que ela estava muito cansada. Hoje, quando a gente olha para os dados sobre maternidade no Brasil e no mundo, o que a gente vê é que a nossa maternidade é exaustiva. E isso não é um problema da maternidade, isso é um problema do formato que foi definido para que nós fôssemos mães. O que vai incluir um formato social, um formato organizacional, um formato legislativo, enfim, inclui uma série de outras dimensões. Apesar de tudo isso, dessa experiência de olhar para minha mãe e ver que ela estava morta, exausta, hashtag, né, sem condições, eu sempre quis ser mãe, e esses são os meus 2 bebezinhos, que são meu coração fora do peito. Bebê 1, Miguel, que agora já está com 18 anos, fazendo universidade, e Francisco, que está com 9 anos. E eu acho curioso, porque quando a gente é mãe e resolve falar da maternidade, as pessoas pensam que necessariamente a gente se arrependeu. Eu me arrependi alguns dias, é verdade. E eu acho que toda mãe se arrependeu, de vez em quando esse é um processo que acontece. Mas ninguém fala que a gente pode gostar demais de ser mãe e não gostar da maternidade. Eu adoro ser mãe, mas tudo que veio junto com a maternidade eu não gosto. Tem muita coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ter que fazer a tarefa de casa com meu filho quando eu já cheguei em casa morta e a sociedade está dizendo que é a mãe que tem que fazer a tarefa de casa. Eu sei, tem alguns pais que fazem, mas as estatísticas contam pra gente que é, na maior parte dos casos, a mãe que vai assumir isso. Quando a gente fala de maternidades atípicas, então, muito mais. Porque é como se a mãe tivesse que fazer isso. E aí tem outro detalhe que é muito importante, que os dados mostram pra gente, mas que a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado. Se o pai não fizer, ele é só um pai relapso. Ou ele é um pai que pai é assim mesmo. Ou ele é só mais um homem típico. Se a mãe não fizer, ela é um monstro. Ela é desleixada, ela não ama os filhos. Quando uma mulher não faz o que é esperado que seja feito, porque ela é mãe, a gente já vai falar disso aí, porque ela é mãe, na verdade o que recai sobre ela é uma desumanização. Ela deixa de ser humana porque ela não cuidou. Quando o homem não cuida, ele está sendo só um homem típico. E isso inaugura na nossa cabeça uma outra dimensão, que é uma dimensão de custo cognitivo, porque você não para de pensar. Quando falam assim, os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez e as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Quem tem o privilégio de poder fazer uma coisa de cada vez quando é mãe? A nossa dimensão é a dimensão do enquanto. Enquanto a gente está fazendo uma coisa, a gente está fazendo muitas outras coisas. E é assim que a gente consegue fazer com que tudo aconteça ao mesmo tempo. Como uma pessoa que me formei em psicologia, fiz doutorado em social, do trabalho das organizações, eu participei de muitos cursos de formação ali, quando estava fazendo doutorado, no começo dos anos 2000. E eu ficava profundamente incomodada, embora ainda não tivesse conseguido nomear exatamente, com o que eles chamavam de gestão do tempo. Porque eu me sentia profundamente incompetente para fazer a gestão do tempo. Mas não é possível que eu fosse tão
estúpida que eu não estivesse dando conta de fazer gestão do tempo. Porque era sempre um problema assim, se você não está dando conta de tudo, se você está levando trabalho para casa, se você não terminou suas tarefas no expediente, é porque você não está fazendo adequadamente a gestão do seu tempo. Se você fizer uma coisa de cada vez, você vai ficar muito menos cansado. Eu tentei. E não funciona. Primeiro porque eu ficava estressada de qualquer jeito, cansada igualzinho, e as coisas não estavam prontas. Então era melhor ficar cansada, porém com todas as coisas em dia, porque é assim que a gente dá conta de fazer o mundo girar. E quando a gente está falando de mundo girar, estamos entrando numa perspectiva, e eu achei conveniente fazer isso aqui ontem. Eu tinha feito um vídeo, mas o tempo ficou curto. Ontem eu entrei na inteligência artificial, eu uso a DeepSeek, e procurei lá Trending Topics em maternidade no Brasil. E aí várias coisas, amamentação, sobrecarga de trabalho e tal. Mas me chocou muito que não tivesse aparecido isso, que é a nova moda das mães de bebê reborn. Acho que vocês estão sabendo, né? Primeiro que essas bonecas são muito feias. Veja isso. Pensou, né? Se fosse também era muito feio. Mas enfim, primeiro que essas bonecas são muito feias. Segundo, que isso diz pra gente, esse fenômeno das mães e pais de bebê recém-nascido de mentira, dizem pra gente sobre a maternidade uma coisa muito importante. Socialmente, esse fenômeno aqui deve ser estudado com o devido cuidado. Porque isso aqui está contando pra gente o seguinte: eu quero o paraíso, mas eu não quero o ônus. Mas olha, então, se alguém está dizendo que só quer a parte legal, é porque evidentemente tem uma parte horrorosa. Se alguém está querendo só brincar, mas não está querendo de verdade, e nós sabemos que as mulheres não estão mais querendo ser mães, porque nós temos uma redução da taxa de natalidade no mundo inteiro. Alguns países, como Japão, Coreia, podem entrar em colapso se isso não for revertido, colapso social, mas isso está contando pra gente. Apesar de ser uma banalização, no sentido de dizer, eu posso ser mãe também, e aí eu já quero declarar publicamente, que fique gravado, que mãe de pet não existe, certo? Porque eu não posso pegar o meu filho e deixar ele fechado num quarto e ele vai comer sozinho na vasilhinha. Eu não posso fazer esse abandono de menor incapaz, tá? Tem uma dimensão da maternidade que só quando você é mãe de uma pessoa real, certo? Você vai vivenciar. E isso inclui a tal a dimensão das várias telas abertas ao mesmo tempo. Você estava falando aqui, eu estava pensando. Quantas telas estão inauguradas na cabeça das mães depois que ela se torna mãe? Várias. Eu estou trabalhando numa orientação de doutorado, onde a gente está avaliando essa dimensão que a gente não consegue medir no tempo. Porque o trabalho do cuidado ele é medido nas horas. Quando você vê a PNAD, os dados do IBGE, a gente fala em horas. Mas esse trabalho mental, como é que a gente mensura isso? Estamos lá desenvolvendo uma escala para avaliar. Mas isso ainda não pode ser mensurado. E essa é uma das coisas que mais desgasta a mulher. Essa é uma das coisas que mais desgasta as mães. Porque você tem que pensar o tempo inteiro naquilo que está acontecendo. E não é simplesmente, separe, deixe para lá. Eu desafio quem consegue fazer isso, sendo mãe. Sendo mãe, é diferente. Isso pode estar relacionado, inclusive, a uma neuroquímica específica do nosso cérebro, que não acontece só quando a gente pare, não só quando a gente gesta e pare. Mas os estudos mais modernos têm mostrado que o fato de você se tornar mãe... Ah, mas não tem estudo com o cérebro do pai? Tem, mas isso aí vai ficar para outra palestra. Com o cérebro da mãe, existe uma transformação neuroquímica muito profunda, que faz com que, inclusive, sua audição mude. Quem é mãe de recém-nascido sabe que você pode estar a 1 quilômetro de distância e o menino faz... E você vai escutar e vai, enfim, se mobilizar em função disso. Essa banalização da maternidade, ela não é uma banalização do afeto, porque tem um afeto aqui, né? Mesmo que seja por um bebê que não existe na verdade. Mas é uma banalização de todas as funções que são colocadas a nosso encargo. No sentido de dizer assim, olha, eu sou tão mãe quanto você, né? Mas aqui é um bebê de brincadeira. Ao invés de você ser mãe de verdade, você pode optar por ser mãe de pet ou por ser mãe de um bebê recém-nascido. De mentira, né? Isso é um fenômeno muito complexo, que traz pra gente essa dimensão de, olha, já verificaram que tem uma parte que é muito ruim que ninguém quer. E é exatamente porque ninguém quer essa parte que sistematicamente ao longo da história da humanidade, isso foi sendo colocado no colo das mulheres e no colo das mães. A gente não tem o tempo que eu gostaria para discutir um conceito importante, que é como a divisão do trabalho foi feita na humanidade. Mas quando a gente olha para a história, não foi sempre assim. A gente tem um momento em que o trabalho, que é o trabalho que gera dinheiro,
vai ser narrado como um trabalho que é melhor para os homens, e o trabalho que não gera dinheiro vai ser narrado como um trabalho que é instintivo para as mulheres, embora não seja. Embora não seja. Então, a esfera do trabalho de cuidado, ela terminou colocada na conta das mulheres, e a esfera do trabalho de gerar dinheiro terminou colocada na conta dos homens. Isso é um processo histórico, sim, mas está passando de hora da gente subverter isso. E o nome é subversão mesmo. Quando uma mulher resolve se tornar líder, e resolve ficar nesse lugar, quer que seja líder de pesquisa, como eu sou, líder de grandes equipes, ou líder, né, de pequenas equipes, na verdade, a sensação que essas líderes declaram muitas vezes, e eu sei que a Ana vai concordar comigo, é como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. E, de fato, socialmente, ela meio que está. Porque aquele não é um lugar pensado pra gente. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o que é trabalho, e a gente pega a definição da International Labour Organization, Organização Internacional do Trabalho, a gente vê que qualquer atividade realizada por pessoas de qualquer sexo e idade para produzir bem ou prestar serviços para uso de terceiros ou para uso próprio, é trabalho. E aí vem a conclusão que nós chegamos há algum tempo. Maternidade é trabalho. Maternidade é trabalho. Isso não quer dizer que maternidade é emprego. Isso não quer dizer que eu estou falando que as mães têm que receber um salário, embora não fosse uma ideia. Mas isso quer dizer que é uma dimensão de trabalho como qualquer outra. Quando você é mãe, se você fosse pegar, quando você é mãe e gerencia uma casa, você pode até não trabalhar no trabalho dito trabalho produtivo, porque todo trabalho é produtivo. Essa é uma nova definição que a gente tem trazido. Acho que essa história de trabalho reprodutivo precisa acabar, porque o que você produz é condição necessária para a vida quando você está dentro de casa. Mas quando a gente olha para essa questão de cuidado, para essa questão de trabalho, o que a gente vê é que recai sobre as mulheres, majoritariamente, e é isso que a gente chama de penalidade da maternidade. Recai sobre as mulheres e majoritariamente sobre as mulheres que são mães, mas não só. Porque se a gente parar para pensar, mesmo as mulheres que não são mães são penalizadas porque sobre elas vai recair o trabalho de cuidado. Hoje não é mais tão comum, mas antigamente, principalmente nas cidades do interior, sempre a tia que não casava ia morar com a irmã que já era casada. E essa tia que não era casada, ela ia para casa para poder exercer a função materna. Então é importante a gente entender que aconteceu uma mistura entre função materna, trabalho de cuidado, maternidade e, no fim das contas, as principais prejudicadas fomos nós, as mulheres. Quando nós olhamos para os dados dessa mesma pesquisa que a Ana apresentou, na hora que você estava falando, eu pensei nisso, tem um outro fenômeno muito importante. Quando a mulher se casa, e a gente nem está falando de quando a mulher tem filho, é uma dimensão anterior. Dentro da nossa sociedade heteronormativa, a medida é, quando a mulher se casa, a quantidade de horas de trabalho dela duplica quando a gente está falando de trabalho doméstico. Mas veja só, como quando o homem se casa, a quantidade de trabalho doméstico dele cai pela metade. O que será que aconteceu com o trabalho? Para quem esse trabalho foi? E quando a gente inclui a maternidade nessa questão, a gente vê uma sobrecarga muito maior que está retratada nessa incrível instalação que foi feita na Espanha, que fala, né, o nome da instalação, ironicamente, é amor materno. É isso que pensam que é amor materno. Que se você não cuida, não se dedica, não se entrega, não se mata, então é porque você ama menos. Quando nós colocamos barreiras e convocamos a sociedade para o cuidado também, é como se a gente estivesse sendo ruim. É uma parte do problema. Mas tem uma outra parte do problema, que é a seguinte... Ai, o texto passou ali. Que é a seguinte... Não é só sobre a gente não querer cuidar. Também, voltando a falar um pouco de neuroquímica, tem vários estudos realizados em universidades no mundo inteiro que se dedicam a pesquisar isso, que apresentam resultados que contam pra gente que o cuidado ele é benéfico para o cérebro, de quem cuida, não só de quem recebe. Só que isso tem que acontecer mediante algumas condições. E a primeira delas é que esse trabalho seja reconhecido. A segunda é que o trabalho seja escolhido. Quando nós somos mães, nós não podemos escolher qual trabalho com a criança a gente quer fazer. Confere? Você não pode dizer assim, eu não suporto trocar fralda de cocô. Você até pode, mas é um negócio que não vai ficar muito ok. E, ao mesmo tempo, não tem reconhecimento, porque é como se você não estivesse fazendo mais do que a sua obrigação, já que você decidiu ter filho. Embora todos os dados indiquem pra gente que se as mulheres resolverem parar de ter filho, acabou a sociedade. Certo? Porque com toda a inteligência artificial, com a gente indo pra Marte, pra Lua, pra não sei mais onde, o único jeito de uma pessoa chegar nesse planeta é via útero. Não tem outro jeito. Não tem. Ainda não conseguiram. É muito importante, mas ao mesmo tempo,
a gente tem uma conexão entre o cuidado ser exclusivamente feito por essas mães, o que desresponsabiliza a sociedade como um todo desse cuidado. Mas cuidar é bom, é verdade, se você escolher fazer e se você for reconhecido por isso. A sociedade sabe, tanto que não escolhe fazer, também espera ser reconhecida por isso. Quando você é mãe e quer cuidar, e quer participar disso, nós temos um outro contraponto, que é paradoxal pra caramba, que é as pessoas dizerem assim, eu escutei isso muitas vezes, o que nós precisamos é de uma creche que funcione 24 horas para deixar os filhos. Para você, e no geral quem fala isso aqui não tem filho, para você depositar seu filho lá. Mas não era isso que eu queria. O que eu queria, quando eu era mãe do meu... Quando eu entrei no doutorado, eu fiquei grávida do meu mais velho. Fiz o doutorado grávida depois com uma criança pequena. E um determinado dia, eu estava numa reunião de pesquisa e eu comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal. Enfim, terapia, médico, eu concluí que naquele dia o que eu estava sentindo era, na verdade, saudade do meu bebê. Eu estava passando mal, de náusea, porque eu estava com saudade do meu filho, que tinha uma semana, que eu chegava, ele estava dormindo, eu saía, ele estava dormindo, eu chegava, ele estava dormindo, eu saía, ele estava dormindo. E assim, eu não conseguia passar tempo com ele. Mas essa saudade que eu estava sentindo, no fim das contas, também era penalizada, porque aí eu era mulher fraca. Eu não estava conseguindo conciliar a maternidade com o trabalho. Poucas pessoas pensam nisso que a Ana falou aqui antes, que é, nós precisamos remodelar a estrutura social para que a gente possa trabalhar e cuidar adequadamente. Eu estava falando da questão do útero, eu gosto de usar esse desenho, que foi uma aluna minha que fez, que me lembra uma frase que eu uso muito. A gente fala muito da prole, a prole são os filhos. É interessante a gente pensar que a palavra proletariado vem de prole. Quando eu estou falando que a gente desarticula o mundo inteiro se a gente resolve parar de ter filho, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma condição para a criação da vida e uma condição para a produção desta sociedade que é completamente equivocada e completamente injusta com as mulheres. Essa é a razão pela qual nós somos a maior parte das pessoas que adoece, por exemplo, de transtornos psicossomáticos. Porque a gente também não pode falar disso. Porque se você fala que você está exausta de ser mãe, você cai na categoria de que então você não é uma boa mãe, você não ama tanto os seus filhos. Numa dinâmica que já apareceu aí em várias redes sociais, que basicamente é a sociedade querer que a gente seja mãe como se não fosse trabalhadora e seja trabalhadora como se não fosse mãe. Quando a gente faz os cursos de gestão de tempo e aparece lá, você tem que separar as coisas, está sendo desconsiderada essa condição neuroquímica que é várias telas abertas ao mesmo tempo. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho condição de simplesmente deixar o meu filho doente em casa e ir trabalhar e não pensar mais nesse assunto. Da mesma maneira que, a depender do cargo que você ocupe no seu trabalho, ou do momento em que você esteja na sua condição de liderança, você também não vai conseguir esquecer o seu trabalho enquanto você está lá cuidando dos seus filhos. Porque tem processos, tem coisas acontecendo. Você estava falando do Lideragov. Hoje vai ser lançada a versão 5, a quinta versão do Lideragov. E eu conheço, está comigo, trabalhando diretamente, uma das mulheres responsáveis por isso, pelo lançamento da quinta versão do Lideragov. Não tem como, ela está fazendo mestrado e ao mesmo tempo está pensando nas filhas e ao mesmo tempo está... E eu tenho certeza que ela é uma líder super bem sucedida. Então o que está errado? Está errada a distribuição do trabalho, inclusive a distribuição do trabalho de cuidado. Então o que está errado? A jornada de trabalho que a gente faz e a intensidade de trabalho que a gente tem feito na nossa sociedade. Eu sei que tem gente que trabalha muito pouco, mas tem gente que trabalha muito, muito. Eu sei que tem gente que vai para o trabalho e passa o tempo lá. Mas quando a gente olha para a maior parte da população trabalhadora, o que a gente vê é um processo de intensificação que tem sido pior para as mulheres. Especialmente porque tem uma parte do nosso trabalho, que é o trabalho de cuidado, que não se mede, como eu acabei de falar, exclusivamente em coisas que você faz. Não é o copo que você lava, o vaso sanitário que você limpa. Tem a ver com a gestão de tudo isso. E esse trabalho mental, ele é profundamente desgastante. Tem a ver com você estar aqui pensando se seu filho comeu na escola, porque a gente sempre pensa. Tem a ver com... Então escolhe uma escola, porque é sempre colocado na conta do individual, né? Então escolhe uma escola que cuida da alimentação da criança e você não precisa se preocupar. Não funciona simplesmente assim. Não é uma chave que você vira e desliga. E esse trabalho invisível, que também não é só invisível, foi parar lá na redação do Enem, o que mobilizou de alguma forma a sociedade para poder pensar nisso, mas a gente ainda está numa contradição em que falamos muito disso,
mas poucas ações têm sido efetivamente tomadas para que a gente faça uma transformação radical na sociedade, que é o que vamos fazer. E aí vale a gente pensar em experiências de outros países, e me ocorre aqui um grupo com o qual eu estou trabalhando na Espanha, que tem contado para a gente o seguinte: nós precisamos de uma transformação de mentalidade na sociedade. Vejam o que acontece na Espanha. Lá existe licença parentalidade, então os pais também tiram licença para cuidar dos seus filhos. Qual é o fenômeno que eles estão experimentando agora? Os pais tiram licença para cuidar dos filhos, pegam os bebês, deixam com as mães deles e vão trabalhar em outro emprego, porque cuidar de criança não é serviço de homem. Não adianta só a gente fazer política pública. A gente precisa começar uma transformação nas escolas, desde que esses meninos são pequenos, e precisa enfrentar essa dificuldade de achar que trocar fralda, estou falando de maternidade, está associada à maternidade, trocar fralda, preparar comida, é uma coisa que vai cair o braço de um homem se fizer. A gente precisa voltar para uma perspectiva que havia nas escolas públicas do Distrito Federal, lá na década de 80, havia uma disciplina que chamava Práticas Integradas do Lar. E em PIL, que era a abreviatura da disciplina, todo mundo aprendia a limpar, lavar, passar, cozinhar. Eu estudei e eu lembro que era desse jeito. Essas disciplinas foram substituídas por coisas que são consideradas mais tecnológicas, que no fim são só tecnocráticas, e que dizem que essas habilidades são secundárias, elas não precisavam ser aprendidas. Certo? Alguém ia ensinar para você isso em casa. E uma valorização de outras coisas que são muito mais associadas ao masculino que o feminino. Bom, existe um grupo que sistematicamente tem ganhado com isso, e é por isso que as coisas continuam como estão. Quando a gente olha para o cenário político, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por exemplo, a gente sabe que tem mulheres que fazem o trabalho na base para que homens continuem chegando no topo, é a mesma realidade das organizações, é a mesma realidade das universidades, né? E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu mudar isso. Mas é importante a gente pensar que tem um grupo que ganha com isso. Se não tivesse, eu cheguei numa empresa outro dia e falei assim, de fato, desigualdade de gênero é um problema mesmo? Ou eu estou aqui falando para as paredes? Porque não é um problema na cabeça das pessoas que estão no topo, majoritariamente. Porque nem todo homem, a gente sabe. Mas, majoritariamente, existem muitos benefícios em continuar explorando o trabalho das mulheres e explorando o trabalho de cuidado como se ele fosse exclusivamente para ser feito pelas mulheres e nos narrando como incompetentes e loucas, que é o que acontece em grande parte dos casos. Quando você pensa que maternidade é trabalho, fica, por exemplo, a seguinte questão: se é trabalho, a mulher realmente pode adoecer disso. Porque se a gente tem uma massa trabalhadora que está adoecida de todo tipo por conta das suas atividades, por que eu não posso pensar que as mães estão adoecidas? As mães estão, elas estão em burnout. Ótimo. Para quem que a mãe entrega o atestado? Para se afastar da atividade de maternidade. Para o marido. Mas aí a gente tem que pensar que no Brasil a maior parte da maternidade é solo. E quando eu estou falando em maternidade solo, eu não estou falando só das mulheres que não têm marido, porque às vezes o marido é mais um filho também. E ela tem um probleminha a mais. Às vezes, assim, com bastante frequência. Eu encontro mulheres que falam assim, esse é meu filho mais novo e esse é meu filho mais velho, quando apresentam o marido. Fazendo um pouco uma piada. Mas quando a gente pensa na responsabilização das mães pelo cuidado, isso é uma piada, mas isso é muito sério. Isso é muito triste, porque a gente está esgotada, adoecida, cansada. E de muitas formas isso continua recaindo sobre nossos ombros, sobre nossos braços e sobre a nossa saúde mental, que está em frangalhos, gente. E aí não é porque eu sou mãe, não é porque eu não amo meus filhos, e porque às vezes eu me arrependo de ter tido eles, e porque eu acho que às vezes o adolescente é uma peste. Não tem relação com isso. Tem relação com a gente não ter como dividir isso de maneira adequada. Isso abre uma outra aba, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas convido vocês para me seguirem nas redes sociais, eu tenho falado bastante sobre isso, que tem a ver com a forma como o trabalho é feito no Brasil, principalmente o trabalho de cuidado. Eu tive a oportunidade de estar no ano passado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Aí eu vou ao supermercado, todo mundo ri de mim porque eu trago 2 malas cheias de produto de limpeza, de todo tipo de gadget e apetrecho para poder cuidar da casa. Eu não tenho empregada doméstica, então na minha casa a gente cuida, tem uma faxineira e a gente cuida da casa sozinho. E aí eu fico pensando assim, qual é a diferença entre ter um produto que você joga no chão e ele puxa a sujeira para cima e você passa um aspirador, pronto, acabou, ou você ter um negócio que você tem que ficar esfregando o chão aqui com uma escova
água sanitária. Qual que é a diferença, né? A diferença é que, de muitas maneiras, o trabalho em outros países já é distribuído entre pessoas de gêneros diferentes. E aí o que acontece? Não é mais só a mulher que vai fazer, então, meu Deus do céu, isso aqui tá muito difícil, deixa eu arrumar um jeito de facilitar a minha vida. Eletrodomésticos, produtos de limpeza, até pano, gente, de passar no chão é diferente, porque não são só as mulheres que estão fazendo. Então, nem facilitar o nosso trabalho é alguma coisa que é pensada dentro da nossa esfera brasileira aqui. Não é. Não é. Quando eu descobri, por exemplo, produtos industriais de limpeza, eu já falei disso, né? Quando eu descobri produtos industriais de limpeza no Mercado Livre, na Shopee e tal, nossa, mudou a minha vida. Porque existe um jeito muito mais fácil de fazer toda a limpeza. Por que não contam isso? Porque aí, junto com a mãe, também vem a perspectiva da boa dona de casa. E a boa dona de casa é aquela que se sacrifica, que sofre e que não fala nada, tá? E que tem segredos, que ela não vai compartilhar com ninguém, para poder deixar... Tanto que isso virou um negócio no Instagram. Segredinhos da mãe, da dona de casa, de não sei o quê. Né? Que é para ela valorizar, e eu não julgo, porque muitas vezes a mulher que está ali presa no lar, é o jeito dela valorizar o trabalho que ela faz, porque querer reconhecimento por esse trabalho é muito legítimo, mas isso precariza a saúde mental. O fato da gente ter que trabalhar como se não fosse mãe, da sociedade inteira estar trabalhando nas costas das mães, tem arrebentado a nossa saúde mental. E isso sim é um problema de saúde pública muito grave. Primeiro porque não tem para quem entregar atestado. A mãe não tem para quem terceirizar os filhos. Né? Segundo, porque a gente não está bem mesmo. O fato de nós termos assumido cargos de liderança e ainda por cima termos a ousadia de querermos fazer isso sendo mães, o fato de termos mais responsabilidades faz com que nós precisemos repensar a distribuição desse trabalho e precisemos repensar também o que vamos fazer com os nossos corações que, ao enfrentar toda essa situação que a gente tem enfrentado ao longo das últimas décadas, séculos, tem nos transformado em mulheres com um coração bastante dolorido, né? Tem dia que eu acordo e falo assim, mas que saco, queria ter nascido até homem hoje. Passa logo, mas enfim, quando a gente pensa nas sequelas que isso tem trazido, a gente está falando de um aumento importante dos casos de depressão e ansiedade entre as mulheres. E quando nós pensamos em depressão e ansiedade, isso não é frescura. Isso é algo que pode inviabilizar a vida prática da pessoa. Mas mais do que isso, a gente está falando de mulheres que estão sofrendo, legitimamente sofrendo. E que precisam de cuidados e que precisam de uma nova estrutura social. E a gente pode começar a fazer essa transformação hoje, agora, certo? Nas nossas casas, nas nossas vidas, embora isso obviamente não vá ser o bastante, mas a gente pode começar e deve começar a fazer isso. Delegando, terceirizando, chamando quem tem que ser chamado à responsabilidade, quem não quiser contribuir pode sair fora, parando de pensar que nós vamos dar conta de salvar todas as coisas, embora na maior parte das vezes tenha que ser com a gente mesmo. Às vezes meu pai e minha mãe falam pra mim assim, por que você não deixa pra fazer isso amanhã? Porque amanhã sou eu que vou ter que fazer. E aí amanhã já vem outra coisa para eu fazer, que seria a coisa de amanhã mesmo, que eu teria que deixar para depois de amanhã, e a gente não consegue chegar nessa conta. Então nós precisamos começar a fazer isso é o que a gente pode fazer em termos individuais. Mas precisamos começar a cobrar das organizações também que entendam que existe uma vida fora do trabalho. E que essa vida fora do trabalho, ela demanda um tempo. Você ir ao supermercado demanda tempo. Não dá para você pedir tudo no iFood. Você ir ao verdurão demanda tempo e não dá para você fazer à noite. Até dá, mas ninguém vai comer direito. Você fazer a comida demanda tempo. Você limpar, você buscar a criança na escola, você fazer a bendita... Eu tava numa saga no Instagram contra a tarefa de casa. Porque eu sou contra a tarefa de casa mesmo. E porque sempre sobra pra mim, né? Então, a escola pensar que criança levar a tarefa para casa é mais um trabalho que ela tá gerando majoritariamente para as mães, é a gente transformar a sociedade. Pensarmos em produtos de limpeza que sejam mais eficientes e que não custem nosso rim, também é uma transformação da sociedade. Então, a gente pensa na esfera individual, mas a gente também tem que pensar numa esfera global. E ainda pensando um pouco na esfera individual, para a gente talvez passar, né, e atravessar esse lugar em que estamos tão cansadas, exaustas e amarguradas, o que a literatura e as pesquisas, não só que eu desenvolvo na UNB, mas que são desenvolvidas em várias outras universidades, têm mostrado para a gente que o que realmente funciona é as mulheres se aliarem. A Ana falou uma frase excelente. A gente não precisa ser amiga, mas a gente precisa ser aliada.
E aliada é você colocar os interesses de outra mulher no mesmo andar que estão seus interesses. Na mesma página, no mesmo nível que estão seus interesses. A gente pensar em se tornar aliada é a gente não prejudicar a colega de trabalho e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para poder ajudá-la. E aí muitas vezes as mulheres dizem para mim assim, mas as mulheres são piores que os homens. Não, nós não somos piores que os homens. Até porque quem sustenta essa ideia de que nós somos competitivas e que a gente não dá conta de se aliar é um discurso machista que vai falar contra isso. Nós temos visto em vários lugares do país a formação, por exemplo, de coletivos de mães solo, que dividem as agendas e combinam de matricular os filhos muito perto. Ah, gente, desculpa, é hora de buscar o filho na escola. Que combinam de buscar os filhos, de colocar os filhos na mesma escola, que combinam de fazer passeios com esses filhos numa perspectiva de tentar colaborar. E vejam só, os primeiros estudos que estão sendo feitos com essas comunidades de mães solo, que é um pouco pejorativo, o termo um pouco preconceituoso, mas é isso mesmo, tem mostrado que as mães, depois que começaram a participar, se declaram menos cansadas, se declaram menos esgotadas e, mais importante do que tudo isso, se declaram mais felizes. Porque a gente não precisa sofrer o tempo inteiro como se isso fosse uma ética de vida, como se isso fosse a única coisa que sobra pra gente. Então, eu sempre digo isso para as minhas alunas na pós-graduação, e vou dizer para vocês também, a gente tem que pensar em momentos em que a gente possa também florescer. Ser mãe é possível combinar ou ser mãe com momentos em que a gente também goste, inclusive de ser mãe. Em que a gente vai estar com os filhos e não vai estar desesperada, mas não depende só de uma transformação interna. Isso depende também de uma transformação social. Digo sempre para as minhas alunas, como eu estava falando, que o problema não foi criado por nós, mas parece que está na nossa mão resolver. Se nós não começarmos a nos mobilizar, nós, mulheres, mães, para resolvermos isso, para cobrarmos outra forma de funcionamento social, a gente não vai conseguir sair do lugar, porque do jeito que está, é muito interessante para um grande grupo. Eu convido vocês a me seguirem, Instagram do Amploga, Instagram do Psitrafem e o site, e agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. Vamos abrir uns minutos para pergunta. Alguém gostaria de perguntar, falar, contribuir alguma coisa? Dar um depoimento, enfim. Contribuir com o nosso bate-papo? Vai todo mundo sair para buscar filho na escola, né? Então tá, gente, obrigada, né, pela presença de vocês. Essa é uma mensagem que a gente gostaria de levar para muitas e muitas mulheres, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai aprendendo, vai conversando com outras mulheres e essa rede ela precisa evoluir, né? Como a gente viu aqui. Obrigada a todas e feliz Dia das Mães.